Olá, investidores. Meu nome é João Augusto. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o nosso índice Ibovespa, né? Tem muita gente que fala que dá para cair muito, que não está barata, que tem coisas mais atrativas, como renda fixa. Eu também concordo um pouco, mas falam que pode cair até os 100 mil pontos o Ibovespa. Hoje é 119 mil pontos. Vamos analisar um pouco, ver como que é a análise feita das ações, para saber se realmente tem essa chance. Claro que sempre tem uma chance, mas até quando, né? Então vamos ver se chegamos realmente no fim do poço. Vamos mostrar aqui. O Ibovespa hoje está 119.662 pontos, né? E as pessoas acham que pode chegar a cair por 100 mil pontos. Seria uma grande queda. Caiu 9,82 no ano. Nos últimos 5 anos subiu 22% apenas, né? Muito parecido com o BOVA 11. 9,74, praticamente igual, né? E nos 5 anos também subiu 22,97. Então eu vou utilizar aqui, como a gente trabalha, o índice BOVA 11, né? O ETF, no caso. E ele replica muito parecido com o índice, apesar de não ser. Né? Aqui são bem menos empresas do que no índice. E o EWZ, no ano aqui em dólar, caiu 20,66%. Então vamos colocar aqui. BOVA 11, né? Quem aplicou fez um mau negócio, porque nesse ano já perdeu aí 9,82. E o EWZ, nosso índice em dólar, quem aplicou perdeu aqui 20,66%. Então, né, por cento aqui e 20,66%. Será que pode cair mais? Vamos fazer aqui umas análises. Se a gente olha aqui o histórico de preço sobre lucro, está 7,90. Mas a gente já viu aqui que já chegou a estar muito barato. Chegou aqui até uns 4, né, no 2022, 2023, 4,70, principalmente por causa da Petrobras e da Vale. Se colocar todas, exceto Petrobras e Vale, ainda assim, o PL aqui já chegou a 6,61 e hoje está 10,24. Mas o importante é a gente analisar, deixa eu aumentar aqui, analisar os dados aqui, não do preço do lucro atual, mas do projetado para ver se está barato. Então aqui a Genial Investimento ela fez uma valuation, né, para saber se estava ou não atrativo o índice. Isso aqui foi feito em 12 de junho, então o BOVA estava um pouquinho mais alto do que está agora. Se a gente pegar aqui 12 de junho, provavelmente fizeram aqui na abertura, estava 118,87, que é uma queda aqui de 1,60%. Então já estava aqui um pouco defasado esse histórico aqui deles, né? Já caiu mais ainda. Qual que é o histórico aqui, o preço sobre lucro projetado, tá? Isso que é importante a gente ver, preço sobre lucro projetado. Por quê? Porque aí, para os próximos 12 meses. Porque às vezes acontece de alguma empresa está dando muito lucro, mas o projetado para ela é uma diminuição nos próximos 12 meses. Vale, Petrobras e algumas outras, eles projetam um lucro bem alto nos próximos 12 meses, às vezes, mas depois, muitas vezes, tem uma diminuição nos lucros nos 3, 4, 5 anos. Por isso que pode mudar um pouco. Então, aqui, 7,4 vezes preço sobre lucro projetado para os próximos 12 meses. Média histórica é 11. Então, você pensa, nossa, tá barato. Bem, vamos ver, né? 33% sobre sua média. Se a gente pega aqui, já teve mais barato. 6,2. 2022, provavelmente porque o projetado de lucro da Vale e da Petrobras era muito alto. Então vamos ver, mas vamos colocar aqui 7,4
lucro projetado 7,4. Né? Preço sobre lucro. Significa que em 7,4 anos tenderia a dobrar o valor do Ibovespa. Vamos ver sem Petrobras e sem Vale, que aí fica um pouquinho melhor. A média é 12,2 e o projetado lucro é 9,1. Aqui a gente vê que está na mínima histórica mesmo. Ó. Na verdade, aqui estava 9,1, mas bateu já aqui no finalzinho. Já teve uma vez que bateu 8,6. Então está muito próximo ali. 9,1 sem o Ibovespa, sem o Petrobras e sem Vale. Então a diferença é muito pouco, parece que estamos chegando no final. Significa ter um preço sobre lucro de 7,4. Bem, se o BOVA 11 está em 116, como que a gente faz? A gente pega aqui 116, vamos dividir por 8, ser conservador, né? Significa que ele rende aqui R$14,5 por ano só de lucro, tá? Então ficaria o mesmo o mesmo lucro projetado se a empresa reinvestir, né? Uma parte vai para dividendos e uma parte vai para reinvestir, se ela conseguir manter esse 7,4, né? Então, seria como se estivesse crescendo aí o caixa em R$14,5. Ou por mês, 1,20. Então, todo mês, o BOVA gera 1,20 de lucro. Né? Ou seja, se no mês que vem tiver 117,20, se em julho, hoje é dia 16 de julho, mas se em julho tiver 117,20, estaríamos no mesmo patamar que no 116. Né? Então, seria isso aqui pelo lucro projetado. Então, cada 15 dias gera 60 centavos, cada um mês gera 1,20 de lucro. Aqui é legal olhar os valuation, né? Eles mostram mais. Doméstico, né? O preço sobre lucro projetado está 8,7, desconto de 28%, e está na menor. Chegou 8,5, praticamente igual. Exportadora já não, está 6,7. Já chegou 4,8. Small caps, 8,4 preço sobre lucro projetado. Está na mínima, né? Chegou na mínima. Então, praticamente aqui chegou 8,1 um pouquinho antes, em março, mas acredito que esteja na mínima histórica, né? Desconto de 42% sobre sua média. Mid large caps, as empresas grandes, mas não tão gigantes, 7,2. Mas já teve menos. Provavelmente aqui tinha alguma exportadora nessa época. E aqui mostra as empresas, né? O desempenho em dólar, pior bolsa do mundo. Desvio padrão, pode chegar até preços menores, né? Segundo eles. Muita saída de estrangeiro. Vou mostrar aqui interessante. Expectativa de lucro por ação. Eles colocam aumento projetado de 12% em 2024, realmente está superando as expectativas. O primeiro trimestre foi muito bom, o segundo trimestre deve seguir bom, não tão bom. Terceiro e quarto, tendência a ser bom, né? Caso suba muito o dólar, vai beneficiar as exportadoras, né? Então,
acaba difícil o Ibovespa cair muito, porque se sobe muito dólar, os exportadores vão começar a fazer muito dinheiro. Estimativa de lucros por ação esperados. O target é 139.100 pontos até o final do ano, né? Não sei se já diminuiu, né? Óbvio. Por quê? Taxa de juros mais elevados. Vou mostrar aqui para vocês como está subindo a taxa de juros também. E aqui a tabela de múltiplos. Eles mostram, eles todas aqui as empresas, né? Por exemplo, a Vale, eles estimam um preço sobre lucro de 2024 5,3, em 2025 5,4, dividendos de quase 10%, dividendo aqui de 2025 também alto, 9,3%. Então todas as empresas aqui, um preço sobre lucro projetado muito atrativo. Petrobras aqui absurdo, 3,8, 4,2, muito de achei até baixo dividendo aqui de 12%, eu acho que vai dar mais. Em 2025, bem baixinho, 8,4% também, perto do que ela estava pagando antes. Então, achei que foram até conservador nessa parte aqui. Então, Magazine Luiza 40 aqui, né? Mas depois, 2025 já baixa para 14,4%. YouTube, 7,6, preço sobre lucro, 7,1. A gente pega o Bradesco, eles estão otimistas com o Bradesco. 7,4 lucro preço sobre lucro e vai cair para 5,5. Eu acredito. Realmente o Bradesco está muito descontado. Se eles conseguirem 20 bilhões de lucro, já deve baixar para 7, preço sobre lucro sobre 7. E tem possibilidade realmente de conseguir muito mais de 22 bilhões de reais de lucro em 2025, caso deem certo aí as operações, caso deem certo aí a nova mudança deles, né? E o Banco do Brasil também 4,1, 4, dividendo de 11, de 11,7. E aqui eu quero mostrar outro dado interessante. Eles estimam, deixa eu achar aqui, um dividend yield no Ibovespa, que não estou achando, mas é isso aqui, ó. 6,75%, tá? Em 2024. Dividend yield projetado. De 6,75%, tá? Quanto que é isso descontado? E se for só colocar o dividendos, quanto que pagaria mais ou menos por mês? Sei que não é por mês, mas ele está gerando caixa para pagar. Então, se a gente coloca aqui vou botar 118, né, que eles fizeram a avaliação, vezes 0,675. Então, R$8, tá? Geram R$8 mais ou menos. Ou seja, distribui aqui por mês 0,66 centavos. Ou seja, hoje o BOVA está 116. Se colocar só de dividendo, ele deveria ficar aqui BOVA 11, se em julho tiver 116,66, seria a mesma coisa do que hoje o 116. Então isso vai acumulando. Agora a questão é, vai cair mais? Bem, todo mês está gerando 66 centavos, é pouco, né? 6,75. Gerando 1,20 de lucro. Então fica cada vez mais atrativo para as pessoas olharem. Ah, mas não estão olhando. Pô, mas tem renda fixa. Eu acho que a renda fixa no longo prazo vai ganhar mais. Se a gente colocar aqui o DI F30 está 12%, né? Então, estima-se que dá 11,99, ele piorou, estava um pouquinho mais, chegou a 12,29. Então, voltou a cair um pouquinho.
Então, renda fixa, tesouro, e futuro, né? Paga 12%. PCA mais, também tesouro aqui, está pagando 6,4%. Mas, isso aqui é porque tem um risco, tá? Então, o que eles estão falando é que o Brasil tem um risco bem grande, que não vai pagar, vai dar alguma forma de calote. Principalmente porque estimam-se que vamos chegar a 90% da dívida em relação ao PIB. Então eu acho mais seguro investir em ações do que nisso aqui. Se você pensar que o Brasil não vai fazer nada para o fiscal, porque pelo menos nas ações não vai ter algum tipo de calote. O calote pode ser por meio de inflação alta, ou taxação maior em renda fixa, por exemplo. Então não dá para saber. Então acaba tendo um risco aqui de um calote, né? Eu acho que por inflação alta, impressão da moeda, taxação maior em renda fixa, então existem várias possibilidades. Já nas empresas é um pouquinho mais difícil fazer isso. Claro que elas podem ser prejudicadas também com uma taxação maior, geração menor de lucro, crises. Mas se tiver crise aqui também o governo começa a ficar com problema de pagar. Chegar a isso aqui é um ponto crítico. Então é difícil se arriscar, às vezes, no IPCA, colocar muito dinheiro no IPCA mais, né? Vocês têm que acabar mudando aí, diversificando. E a renda fixa não paga muito, né? Pagar 10,5%, que pode ser um problema ali, mas você tem uma certa garantia aí, que é mais fácil a Selic, né? Para mudar, e você acaba não perdendo aí nada se subir muito a taxa. Vender put. Eu acho que vender put do BOVA pode ser interessante agora, tá? Pode ser interessante. Pode ser até que caia mais, mas eu não vejo caindo muito mais do que isso ou por muito tempo. Eu acho muito difícil cair mais, ali, que nem eles falam, 100 mil pontos, cair 15%. Aí eu não sei se acontecer realmente alguma coisa, mas tá, se disparar o dólar, talvez os minérios e o petróleo fiquem interessante, né? Então tem tudo isso. A gente exporta muito produto básico, a não ser se disparar o dólar por meio de uma crise global. Então pode ser um risco aqui, uma crise global, uma guerra, aí sim pode ser que caia mais. Até um risco fiscal momentâneo, mas eu acho que volta. Começa a ter inflação, começa preço sobre lucro. Ah, diminuição de lucro das empresas projetado, tá? Então isso aqui tem que acontecer. Isso aqui é importante, tá? Para cair mais, vai ter que acontecer essa diminuição de lucro das empresas projetadas, mesmo que suba um pouquinho a Selic, né? No médio prazo, para cair abaixo aí do BOVA para menos de 110, eu acho que vai ter que ter uma diminuição de lucro das empresas projetadas. E ficar lá um tempo, tá? Então 110 é um preço muito, muito barato. E tem gente que vai falar que já teve mais barato. Foi ali em 2015, 2016. A gente olha aqui no preço sobre lucro projetado, não era, tá? Era o contrário. Vou pegar o Ibovespa sem Petrobras, por exemplo. Ele não chegou tanto. 10, até o dividendo também era menor na maioria das empresas. Então, mesmo em 2015, 2016, não chegou a esse patamar aqui, tá? Esse é o menor patamar. 2011 chegou barato, também projetado. E aí, o que aconteceu? Que subiu bastante a bolsa.
Mas em 2015 e 2016, a relação do valor patrimonial das empresas em relação ao preço, né? Relação do valor patrimonial em relação ao preço era menor, e era bem menor. Ou seja, elas valiam, se pegasse o valor contábil, valia menos do que o valor de mercado. Então, hoje não, hoje já é o contrário. O valor de mercado em relação ao valor patrimonial, ele está praticamente 1, tá? Quase igual. Isso é porque provavelmente muitas grandes empresas como Petrobras, Vale, estão dando lucro, antes não davam, então acabou diminuindo muito. A gente viu o Petrobras a preço de R$ 5, o valor patrimonial era muito maior do que 5, isso acabou tendo uma grande consequência nesse índice. Então, nessa relação de valor patrimonial da empresa sobre pessoa dividido por preço do valor de mercado. Eu acho que é isso, eu acho que a bolsa, não sei se vai superar o CDI, né? Mas eu acho que não ser menos de 110 dificilmente, a não ser se tiver uma diminuição de lucro das empresas projetado muito grande. Eu até arrisco que 115 é um piso bem forte do BOVA, né? Hoje está 116. Mas vamos ver. Segue notícia. Né? As pessoas seguem muito notícias e eu acho que vão logo começar a fazer conta. Hoje não estão fazendo, mas aí se vir um bom trimestre, ali julho, agosto, vai começar a ter resultados. E eu acho que os resultados acabam distribuindo dividendos, o BOVA vai aumentando o valor. Como eu disse, fica atenção a esses números aqui, ó. BOVA 11 distribui 66 centavos por mês em dividendos, média, né, ou acumula para distribuir no outro mês, e gera uma projetada aqui todo mês 1,20 de lucro hoje, tá? Então, um mês passa, 117,20. Um mês passa, 116,66 de acúmulo aí de dividendos. Então, é isso aí, né? Se a gente pegasse e falasse que valesse, acho que 113, que valeu ali em outubro, só esse 1,20 em 10 meses, 8 meses, é muito maior do que isso. Olhando aqui os índices, né, BOVA 11, no último ano, ele chegou realmente aqui aos 110, mas foi de novembro para agora, ou seja, 8 meses, tá? Então, eu acho que 110 para agora era mais caro do que está agora. Isso aí. Espero que gostem. Então, bons investimentos a todos.